Fala galera, tudo bem? Vamos estar vendo agora o regime jurídico dos servidores públicos da Prefeitura de Taquara. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, coloca aí nos comentários para qual cargo você vai fazer. Lei nº 3.770/2006 avos. Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município e dá outras providências. Título I. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Taquara. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Primeiro, a investidura em cargo do magistério municipal será por concurso de provas e títulos. Segundo, somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender em cargos de direção, chefia ou assessoramento. Artigo 5º. Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício. Artigo 6º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Título I. Do provimento e da vacância. Capítulo 1 do provimento. Seção I. Disposições gerais. Artigo 7º. São requisitos básicos para a investidura no serviço público municipal. I. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei. I. Ter idade mínima de 18 anos. I. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. V. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica oficial. V. Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. V. Ter atendido a outras condições prescritas em lei. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais terão reservadas até 20% das vagas oferecidas. Artigo 8º. São formas de provimento dos cargos públicos. I. Nomeação. I. Recondução. I. Readaptação. IV. Reversão. V. Reintegração. V. Aproveitamento. V. Promoção. Seção I. Do concurso público. Artigo 9º. As normas gerais para a realização de concurso serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais, constantes no edital, que deverão ser expedidas pelo órgão competente, com ampla publicidade. Artigo 10. Os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar que, na data de encerramento das inscrições, preencheu os requisitos constantes dos incisos I e V do artigo 7º, e que não ultrapassou a idade máxima fixada para recrutamento. Artigo 10. Os limites de idade para concorrer a cargo público serão fixados em lei, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar, na data da posse, o preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e V do artigo 7º e, que não ultrapassou a idade máxima fixada para recrutamento. Redação dada pela Lei nº 4.685/2010 avos. Artigo 11. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. Seção I da nomeação. Artigo 12. A nomeação é o ato de provimento em cargo público e será feita I. Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provestido. I. Em caráter efetivo, nos demais casos. Artigo 13. A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos e o prazo de validade do concurso público. Seção IV. Da posse e do exercício. Artigo 14. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. Primeiro, a posse dar-se-á no prazo de até 10 dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Segundo, no ato da posse o nomeado apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. Terceiro, a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Artigo 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Primeiro, é de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Segundo, será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou o exercício, nos prazos legais. Terceiro, o exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado. Artigo 16. Nos casos de recondução, readaptação, reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o primeiro do artigo anterior será contado da data da publicação do ato. Artigo 17. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Artigo 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício o nomeado apresentará, ao órgão de pessoal, os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 19. O nomeado que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência.
Primeiro, a caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: I. Depósito em moeda corrente. II. Garantia hipotecária. III. Título de dívida pública. IV. Seguro fidelidade funcional, emitido por instituição legalmente autorizada. Segundo, no caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio poderão ser descontadas do servidor segurado, em folha de pagamento. Terceiro, não poderá ser autorizado o levantamento da caução antes de tomadas as contas do servidor. Quarto, o responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa, civil e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Seção V da estabilidade. Artigo 20. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, na forma desta lei. Parágrafo único. O servidor estável só perderá o cargo: I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. II. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. IV. Para cumprimento dos limites da despesa com pessoal, nos termos da Constituição Federal e da legislação correlata. Artigo 21. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade. Parágrafo único. Os procedimentos, diretrizes e critérios do estágio probatório estarão estabelecidos em lei própria. Seção V da recondução. Artigo 22. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Primeiro, a recondução decorrerá de: A. Inabilitação em estágio probatório em outro cargo municipal de provimento efetivo. B. Reintegração do anterior ocupante. Segundo, a hipótese de recondução de que trata a linha A do parágrafo anterior, será apurada nos termos dos parágrafos do artigo 21 e somente poderá ocorrer no prazo do estágio probatório em outro cargo. Terceiro, inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento. Seção V e I da readaptação. Artigo 23. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Primeiro, a readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior. Segundo, realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurada ao servidor a irredutibilidade do valor total da remuneração já incorporada. Terceiro, inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até o regular provimento. Seção V e I da reversão. Artigo 24. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Primeiro, a reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência de vaga. Segundo, em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Terceiro, somente poderá ocorrer reversão para cargo anteriormente ocupado ou, se transformado, no resultante da transformação. Artigo 25. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. Artigo 26. Não poderá reverter o servidor que contar 70 anos de idade. Artigo 27. A reversão não dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, para qualquer fim. Seção X da reintegração. Artigo 28. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Parágrafo único. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Seção X. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 29. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular. Parágrafo único. No aproveitamento terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal. Artigo 31. O aproveitamento de servidor que se encontrar em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, contado da publicação do ato de aproveitamento, salvo doença comprovada por inspeção feita por junta médica oficial. Seção X da promoção. Artigo 33. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Capítulo 2 da vacância. Artigo 34. A vacância do cargo decorrerá de: I. Exoneração. II. Demissão. II. Readaptação. IV. Recondução. V. Aposentadoria. V. Falecimento. Artigo 35. Dar-se-á a exoneração. I. A pedido. II. De ofício quando: A. Se tratar de cargo em comissão. B. De servidor não estável nas hipóteses do artigo 21 desta lei. C. Ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável, observado o disposto nos 1º e 2º do artigo 146 desta lei.
Artigo 36. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas no artigo 35. Artigo 37. A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Parágrafo único. A destituição será aplicada como penalidade, nos casos previstos nesta lei. Título II. Das mutações funcionais. Capítulo 1 da substituição. Artigo 38. Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função gratificada durante o seu impedimento legal. Primeiro, poderá ser organizada e publicada no mês de janeiro a relação de substitutos para o ano todo. Segundo, na falta dessa relação, a designação será feita em cada caso. Artigo 39. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da função gratificada, se a substituição ocorrer por prazo superior a 10 dias consecutivos ou não. Capítulo 2 da remoção. Artigo 40. A remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. Parágrafo único. A remoção poderá ocorrer: i. A pedido, atendida a conveniência do serviço. E i. De ofício, no interesse da administração. Artigo 41. A remoção será feita por ato da autoridade competente. Artigo 42. A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados. Capítulo 3. Do exercício de função de confiança. Artigo 43. A função de confiança a ser exercida exclusivamente por servidor público efetivo poderá ocorrer sob a forma de função gratificada. Artigo 44. A função de confiança é instituída por lei para atender atribuições de direção, chefia e assessoramento, que não justifiquem o provimento por cargo em comissão. Parágrafo único. A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, nos termos previstos pelos planos de carreira dos servidores, como forma alternativa de provimento da posição de confiança, hipótese em que o valor da mesma não poderá ser superior a 50% do vencimento do cargo em comissão. Artigo 45. A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será feita por portaria exarada pelo prefeito municipal. Artigo 46. O valor da função gratificada será percebido cumulativamente como vencimento do cargo de provimento efetivo. Artigo 47. O valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que, sendo seu ocupante, estiver ausente em virtude de férias, casamento, licença para tratamento de saúde, licença maternidade ou licença paternidade, serviços obrigatórios por lei ou atribuições decorrentes de seu cargo ou função. Artigo 48. Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 2 dias a contar da publicação do ato de investidura. Artigo 49. A designação para o exercício de função gratificada poderá recair também em servidor ocupante de cargo efetivo de outra entidade pública posto à disposição do município sem prejuízo de seus vencimentos. Artigo 50. É facultado ao servidor efetivo do município, quando nomeado para o exercício de cargo em comissão, optar pela designação para o exercício da função gratificada correspondente. Parágrafo único. O servidor efetivo, quando nomeado para o cargo de secretário municipal, será remunerado em parcela única, de acordo com o 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 51. A lei indicará os casos, condições e percentuais em que os cargos em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Título IV. Do regime do trabalho. Capítulo 1. Do horário e do ponto. Artigo 52. O prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições. Artigo 53. A jornada normal de trabalho de cada cargo ou função é estabelecida na legislação específica, não podendo ser superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Artigo 54. Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 8 horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. Artigo 55. A frequência do servidor será controlada. I. Pelo ponto, ou I. Pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não sujeitos ao ponto. Primeiro ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída. Segundo, salvo nos casos do inciso I deste artigo, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Capítulo 2 do regime especial. Artigo 56. O regime especial de trabalho poderá ser de tempo integral ou dedicação exclusiva. Primeiro, o regime especial de tempo integral corresponde à prestação de trabalho de até 40 horas, quando o horário normal de trabalho do cargo for de 20 horas semanais. Segundo, no regime de dedicação exclusiva, o servidor não poderá ter outra atividade pública ou privada. Terceiro, o servidor em regime especial de trabalho, conforme sua carga horária, perceberá a gratificação de 20% até 50% em tempo integral, calculada com base no seu padrão de remuneração. B. Gratificação de 50% até 100% em regime de dedicação exclusiva, calculada com base no seu padrão de remuneração. Quarto, a convocação para o trabalho em regime especial será por portaria do prefeito ou presidente da Câmara Municipal, por iniciativa destes, ou titular da respectiva Secretaria Municipal, mantido, previamente, a apreciação do secretário de administração, quando do Poder Executivo, sem fixar o prazo de duração, podendo cessar a qualquer momento, a juízo da administração ou por requerimento do interessado. Quinto, o servidor convocado para regime especial, não poderá perceber gratificação por horas extras de serviços extraordinários e vice-versa. Sexto, os valores recebidos a título de regime especial de trabalho não serão incorporados nos vencimentos do servidor. Artigo 56. O servidor titular de cargo de provimento efetivo poderá ser convocado para regime especial de tempo integral ou para regime especial de dedicação exclusiva. Primeiro, ao regime especial de tempo integral poderá ser convocado o servidor com carga horária semanal inferior a 40 horas.
Segundo, enquanto permanecer convocado para o regime especial de tempo integral, o servidor deverá cumprir 40 horas semanais. Terceiro, o servidor sujeito ao regime especial de tempo integral terá acrescido à sua remuneração o valor proporcional às horas trabalhadas que superam sua carga horária semanal fixada na lei de criação do cargo, calculadas considerando-se o seu vencimento básico. Quarto, os convocados para regime especial de dedicação exclusiva perceberão uma gratificação mensal de 50%, calculada sobre o seu vencimento básico. Quinto, enquanto permanecer convocado para o regime especial de dedicação exclusiva, o servidor, independentemente da carga horária original do seu cargo, não poderá exercer qualquer outra atividade remunerada, seja na esfera pública ou privada. Sexto, a convocação para regime especial de tempo integral ou para regime especial de dedicação exclusiva dar-se-á para atender a necessidade do serviço e deverá ser formalizada por ato do prefeito municipal ou do presidente do Poder Legislativo, em relação, respectivamente, aos servidores dos seus quadros. Sétimo, o servidor poderá permanecer convocado enquanto perdurar a necessidade do serviço, bem como poderá ser desconvocado a qualquer tempo, por ato do prefeito municipal ou do presidente do Poder Legislativo, em relação, respectivamente, aos servidores dos seus quadros. Capítulo 3 do Serviço Extraordinário. Artigo 57. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. Primeiro, o serviço extraordinário será remunerado por hora que exceda a jornada normal de trabalho, com acréscimo de 50% em relação à remuneração da hora normal. Segundo, salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 2 horas diárias. Artigo 58. O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. Parágrafo único. O plantão extraordinário visa a substituição do plantonista titular legalmente afastado ou em falta ao serviço. Artigo 59. O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, não sujeito ao controle de ponto, exclui a remuneração por serviço extraordinário. Capítulo 4 do repouso semanal. Artigo 60. O servidor terá direito a repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos. Artigo 61. Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno. Parágrafo único. São motivos justificados as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continuará com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. Artigo 62. Nos serviços públicos ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias de feriados civis e religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de 50%, salvo a concessão de outro dia de folga compensatória. Título V. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 63. Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do padrão fixado em lei. Artigo 64. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes, estabelecidas em lei. Artigo 65. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância maior do que a fixada como limite pela Constituição Federal, e sua interpretação, segundo o Supremo Tribunal Federal. Artigo 66. Exclui-se do teto de remuneração previsto no artigo 65, as diárias de viagem e as demais parcelas de caráter indenizatório percebidas pelo servidor. Artigo 67. A lei poderá fixar a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores municipais. Artigo 68. O servidor perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço, bem como dos dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. A parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 30 minutos, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. Artigo 69. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, até o limite de 60% da remuneração. Artigo 70. As reposições devidas por servidor à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, com correção monetária, e mediante desconto em folha de pagamento. Primeiro, o valor de cada parcela não poderá exceder a 20% da remuneração do servidor. Segundo, o servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal em virtude de alcance, desfalque, ou omissão de efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais. Terceiro, a correção monetária prevista no caput será calculada com base no IGPM-FGV. Artigo 71. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, destituído do cargo em comissão, ou que tiver a sua disponibilidade cassada, terá de repor a quantia de uma só vez. Parágrafo único. A não quitação de débito implicará em sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Capítulo 2 das vantagens. Artigo 72. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações. Gratificações e adicionais. Prêmio por assiduidade. Auxílio para diferença de caixa. Parágrafo único. As indenizações não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. Artigo 73. Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Seção I. Das indenizações. Artigo 74. Constituem indenizações ao servidor. Diárias. Ajuda de custo. Subseção I das diárias. Artigo 75. Ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar eventual ou transitoriamente do município, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana.
Primeiro aos servidores que, por força da atribuição do cargo, costumeiramente afastarem-se do município, preferentemente, e ao critério da administração, terão suas despesas indenizadas, mediante comprovação. Segundo, nos deslocamentos para fora do estado, as diárias serão calculadas em dobro. Terceiro, o valor das diárias será estabelecido em lei. Artigo 76. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 3 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Subseção I da ajuda de custo. Artigo 77. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor que for designado para exercer missão ou estudo fora do município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência. Parágrafo único. A concessão da ajuda de custo ficará a critério da autoridade competente, que considerará os aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o servidor e a duração da ausência. Artigo 78. A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser até de 4 vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente. Seção I. Das gratificações e adicionais. Artigo 79. Constituem gratificações e adicionais dos servidores municipais. I. Gratificação natalina. I. Adicional pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas. I. Adicional noturno. IV. Gratificação para desempenho de funções. V. Avanços. Subseção I. Da gratificação natalina. Artigo 80. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, proporcionalmente, por mês de exercício, no respectivo ano. Artigo 80. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus, proporcionalmente, durante o período aquisitivo de janeiro a dezembro no respectivo ano. Redação dada pela Lei nº 5.170/2013 Artigo 80. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 do vencimento acrescido das parcelas pecuniárias incorporadas ou não, a que o servidor fizer jus, proporcionalmente, durante o período aquisitivo de janeiro a dezembro no respectivo ano. Redação dada pela Lei nº 6.598/2022 Artigo 81. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Entre os meses de maio e novembro de cada ano, o município poderá pagar, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, metade da remuneração percebida no mês anterior. Parágrafo único. Até o mês de novembro de cada ano, o município poderá pagar, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, metade do vencimento acrescido das parcelas pecuniárias incorporadas ou não, percebida no mês anterior. Redação dada pela Lei nº 6.598/2022 Artigo 82. Em caso de exoneração, demissão, falecimento ou aposentadoria do servidor, a gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, demissão, falecimento ou aposentadoria. Parágrafo único. Aplica-se o disposto pelo artigo 199 para a realização do cálculo previsto no caput deste artigo. Artigo 83. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção I. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade, vide regulamentação dada pela Lei nº 4.675/2010 Artigo 84. Os servidores que executarem atividades insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do município. Parágrafo único. As atividades perigosas serão definidas em lei própria. Artigo 85. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 40%, 20% ou 10%, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. Artigo 86. O adicional de periculosidade será de 30%, incidente sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do município. Artigo 87. Os adicionais de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso. Artigo 88. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por profissional especializado. Subseção I do adicional noturno. Artigo 89. O serviço noturno prestado pelos servidores, em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 20% sobre o valor hora diurno. Parágrafo único. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno. Subseção IV. Da gratificação para desempenho de funções. Artigo 90. Os servidores que estiverem no exercício das funções a seguir especificadas, especialmente designadas pela administração, farão jus às seguintes gratificações. I. Motorista do prefeito, gratificação equivalente a 033 URM acento grave S, unidades de referência municipal. I. Presidentes das comissões de licitações, de sindicância, e presidente do controle interno, 022 URM acento grave S. I. Presidentes das comissões de licitações, de sindicância, presidentes de controle interno e de avaliação do estágio probatório, 022 URM. Redação dada pela Lei nº 5.028/2012 II, membros efetivos das comissões de licitações, de sindicância e do controle interno, 011 URM. IV, pregoeiro oficial do município, 022 URM acento grave S. Redação acrescida pela Lei nº 4.216/2009 V, para membros efetivos da comissão de avaliação de estágio probatório, 011 URM.
Redação acrescida pela Lei nº 4.670/2010 avos. Primeiro, as gratificações previstas neste artigo serão pagas para cada mês de exercício nas funções, e não serão incorporadas na remuneração. Segundo, ocorrendo a necessidade da substituição de membro efetivo por membro suplente, devido à ausência por força maior do efetivo em alguma reunião da comissão, serão descontados 5% da gratificação prevista no inciso II, caput, e creditados os mesmos percentuais ao suplente que o substituiu a cada reunião. Segundo, ocorrendo a necessidade da substituição de membro efetivo por membro suplente, devido à ausência momentânea ou definitiva do membro por força maior, a gratificação do membro efetivo será paga proporcionalmente à presença nas reuniões, adotando-se o mesmo critério para o pagamento do suplente que exercer a substituição. Redação dada pela Lei nº 4.670/2010 avos. Terceiro, a unidade de referência municipal é prevista pela Lei Municipal nº 2.715, de 14 de março de 2001. Artigo 90. Os servidores que estiverem no exercício das funções a seguir especificadas, especialmente designadas pela administração, farão jus às seguintes gratificações. Redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. Artigo 90. Os servidores que estiverem no exercício das funções a seguir especificadas, especialmente designadas pela administração, farão jus às seguintes gratificações. Redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. E, coordenador e membros do controle interno e presidente da comissão de licitação, 055, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. E, coordenador da unidade central de controle interno e presidente da comissão de licitação, 055, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.453/2021 avos. E, motorista do prefeito e motoristas de ambulâncias, 044, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. E, motoristas das UBS, Unidades Básicas de Saúde de Fazenda Fialho e Padilha, 033, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. E V, presidentes das comissões de avaliação do estágio probatório, de avaliação de bens patrimoniais, de habilitação, de avaliação tributária, de sindicância e pregoeiro, 044, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. E V, presidentes das comissões de avaliação do estágio probatório, de habilitação, de avaliação tributária, de sindicância e pregoeiro, 044, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.864/2016 avos. E V, presidentes das comissões de avaliação do estágio probatório, de sindicância, de processo administrativo disciplinar, de habilitação e pregoeiro, 044, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. V, membros das comissões de licitações, de avaliação do estágio probatório, de habilitação, de avaliação tributária, de sindicância e equipe de apoio ao pregoeiro, 033, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. V, membros das comissões de licitações, de avaliação do estágio probatório, de habilitação, de avaliação tributária, de sindicância, equipe de apoio ao pregoeiro e julgadora de infrações ambientais, 033, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.852/2016 avos. V, presidentes das comissões de avaliação de bens patrimoniais e de avaliação de recursos fiscais, 022, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. V, presidente da comissão de processo administrativo disciplinar, 033, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. V, membros das comissões de licitações, de habilitação, de avaliação de amostras apresentadas por licitantes, de sindicância, de processo administrativo disciplinar, de avaliação do estágio probatório e equipe de apoio ao pregoeiro, 033, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. VI, presidente da Comissão de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar, 2,5, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos, VI, membros representantes das secretarias junto à Unidade Central de Controle Interno, 2,5, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. VI, membros integrantes da Unidade Central de Controle Interno, UCCI, 2,5, URM acento grave S, redação dada pela Lei Complementar nº 21/2022 avos. VII, membros das comissões de processo administrativo disciplinar, de revisão de processo administrativo disciplinar, de avaliação de amostras apresentadas por licitantes, de avaliação de bens patrimoniais e membros representantes das secretarias junto à Unidade Central de Controle Interno, 2,5, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. VII, membros das comissões de processo administrativo disciplinar, de revisão de processo administrativo disciplinar, de avaliação de amostras apresentadas por licitantes e membros representantes das secretarias junto à Unidade Central de Controle Interno, 2,5, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 5.864/2016 avos. VII, membros das comissões julgadora de infrações ambientais e de avaliação de recursos fiscais, 022, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. X, gestor financeiro e gestor previdenciário do Fundo Municipal de Previdência Social, RPPS, 044, URM acento grave S. Redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos.
E X, membros da Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, 1,5, URM acento grave S, redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. X, presidente da Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, 2,5, URM acento grave S, redação acrescida pela Lei nº 5.864/2016 avos. X, gestor financeiro e gestor previdenciário do Fundo Municipal de Previdência Social, RPPS, 044, URM acento grave S. Redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. X, membros da Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, 1,5, URM acento grave S, redação acrescida pela Lei nº 5.864/2016 avos. X, motoristas operadores de máquinas do Patrimônio Municipal, 01, URM, redação dada pela Lei nº 6.648/2022 avos. X e I, motoristas de veículos considerados como truque, 0,75, URM, redação acrescida pela Lei nº 6.648/2022 avos. X e I, motoristas de veículos considerados como toco, 0,50, URM, redação acrescida pela Lei nº 6.648/2022 avos. Parágrafo único. Havendo indicação de um mesmo servidor para mais de uma comissão em uma mesma unidade orçamentária, este receberá gratificação somente em uma delas, a de maior valor. Redação dada pela Lei nº 5.408/2014 avos. Primeiro, ocorrendo a necessidade da substituição de membro efetivo por membro suplente, devido à ausência, por força maior, do efetivo em alguma reunião das comissões, serão descontados 5% deste, da gratificação prevista no caput, e creditados os mesmos percentuais ao suplente que o substituiu, proporcional a cada reunião comprovadamente participada. Redação dada pela Lei nº 6.380/2021 avos. Segundo, havendo indicação de um mesmo servidor para mais de uma comissão em uma mesma unidade orçamentária, este receberá gratificação somente em uma delas, a de maior valor. Redação acrescida pela Lei nº 6.380/2021 avos. Terceiro, a gratificação de atividades de natureza especial terá caráter indenizatório e não será incluída no cálculo da remuneração e descontos do servidor, para quaisquer fins. Quarto, as máquinas do patrimônio municipal, bem como os veículos, truque, cuja operação e direção darão jus à gratificação de natureza especial prevista nos incisos X e I do presente dispositivo, serão elencados e definidos por meio de decreto do Poder Executivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, coloca aí nos comentários para qual cargo você vai fazer.